Quero ler com os irmãos, do texto bíblico da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. É o que na história da fé cristã celebramos hoje. Mateus capítulo 21, abra sua Bíblia aí em casa, versos de 1 a 11. Claro que esse texto foi também narrado por outros evangelhos, mas nós queremos usar da narrativa de Mateus, capítulo 21, versos de 1 a 11. Abra a sua Bíblia por gentileza em casa e acompanhe a leitura que fazemos desse texto da palavra de Deus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra. O cântico que foi entoado agora chama Maranata, vem Senhor Jesus, e a semelhança da entrada de Cristo em Jerusalém, e da espera pelo Messias dos judeus, nós também aguardamos o nosso Mestre Jesus. O tema da nossa reflexão é Hosana, bem-vindo. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. É o que a multidão proclama, e é o que a igreja de Cristo deve proclamar também com a sua vida, com a sua voz. Algumas lições desse texto que eu quero compartilhar com vocês, nesse tempo de reflexão bíblica. Que Deus nos ilumine pelo seu Espírito, e traga a cada coração o calar da tua palavra, de acordo com a necessidade da nossa vida, de acordo com o querer grandioso do nosso Deus também. Primeira coisa que esse texto proclama para nós, que o Senhor Jesus é bem-vindo, mas é preciso reconhecê-lo como Ele é e quem Ele é. É preciso reconhecê-lo. Hosana ao filho de Davi, hosana nas alturas. Nós vemos, irmãos queridos, que o Senhor, nosso Deus, é aquele que nos enviou a Cristo Jesus, que veio para se tornar o Salvador e o Senhor de Israel. Ele vem, e veio, e é preciso que ele fosse identificado
como o enviado de Deus para salvar o perdido, conforme o anúncio de Deus aos homens. E o que nos chama a atenção nesse texto, e o que dá aos judeus a possibilidade de identificar a Jesus como o Messias prometido, são as profecias, o anúncio dos profetas, referente ao Salvador de Israel, aquele que viria da parte de Deus, não para ser apenas um profeta, como é lembrado no verso 11, mas para ser muito mais do que o profeta. Ele é precedido pelos profetas, ele é precedido por João Batista, aquele que prepara o caminho, e João Batista reconhece que aquele que vem depois dele é muito maior do que ele, tão grande, que ele não se sente digno nem mesmo de atar as sandálias dos pés, de amarrar os calçados de Cristo, de Jesus. Então Jesus, ele não é apenas o profeta de Nazaré, da Galileia, ele é o próprio Deus conosco, o Emanuel. E sempre a Bíblia vai mencionar, especialmente aqui em Mateus, as profecias referentes a Jesus, e o cumprimento delas na vida, no ministério, na morte, na ressurreição de Cristo, nosso Redentor, o Filho unigênito do Pai, que desce à terra e visita os homens com grandiosa salvação. O clamor de Hosana nas alturas é porque um propósito de Deus está sendo cumprido. O Messias foi enviado ao reconhecimento agora de que Deus olhou com graça e salvação a humanidade, e por intermédio dos judeus, ele vai alcançar as nações da terra, conforme prometido. Quando Jesus menciona sobre o jumento e a jumentinha, ou a jumenta e o jumentinho, ele está fazendo referência a uma profecia de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, você pode verificar aí na sua Bíblia, que há a menção de que o rei, o enviado de Deus, junto a Israel, para salvar o seu povo dos seus pecados, aquele que é aqui reconhecidamente como Jesus, porque ele vem para salvar o seu povo dos pecados deles, ele viria sobre o lombo de um animal de carga, montado num jumento, ele entraria pelas portas de Jerusalém. O que ocorre aqui é cumprimento de profecia, para que o rei, o enviado de Deus, o Messias prometido, fosse identificado pelo povo. É o Senhor agindo na história, e o Senhor dando aos homens a possibilidade de perceber o revelar da sua graça, do seu amor, da sua bondade, que em Cristo se revela para nós. Há uma outra menção também, do Salmo 118, que nós já lemos, esse cântico, e esse clamor de Hosana ao Filho de Davi, Hosana ao Redentor, é o que nós lemos no Salmo 118, na abertura desse encontro. É uma referência para que Israel pudesse identificar também o Filho de Deus que viria ao mundo. Deveria ser proclamado como o enviado de Deus, que alcança o perdido com salvação. Então os profetas, e a palavra de Deus nos revela quem é o Senhor Jesus, para que possamos reconhecê-lo como Ele é, e dar à vinda de Cristo o significado que ela tem, identificando Jesus exatamente como o Salvador daquele que crê, ele que veio realizar um plano especial da parte de Deus, o nosso Pai, para alcançar o perdido com salvação. Nós encontramos isso nas Escrituras, e os judeus encontravam nos escritos dos profetas. Por isso que quando Jesus nasceu em Belém, e essa é uma história de Lucas capítulo 2, os magos vão vir de uma terra distante, eles são magos do Oriente, são magos estrangeiros, e eles vêm então em busca do nascimento do rei dos judeus, porque viram a sua estrela no Oriente e vieram para adorá-lo. Eles vão procurar o palácio de Herodes em Jerusalém, e ele vai querer saber, eles vão querer saber de Herodes, e no palácio, aonde nasceria o rei dos judeus, aonde ele estava, porque queriam adorá-lo. Herodes vai trazer os principais dos judeus,
os mestres da religião judaica e vai interrogá-los e indagar deles onde haveria de nascer o rei dos judeus. E esses mestres de Israel vão se voltar às profecias, às escrituras. E nas escrituras eles vão se lembrar do anúncio de que ele nasceria de uma virgem, e nasceria em Belém de Judá, sendo da raiz de Davi, nasceria na cidade de Davi, Belém de Judá. E os magos vão se dirigir a Belém, e vão contemplar o menino na casa onde ele estava com Maria e José, em Belém de Judá. Então, o que nos revela, o que nos ensina, nos aponta quem de fato Cristo é as Escrituras. A Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, que traz ao nosso coração uma confirmação de que Ele não é apenas um personagem da história, não é apenas alguém de belos princípios, de bons exemplos, de preciosos e sábios discursos, não é alguém que veio apenas para fazer sinais e prodígios, embora os tenha feito, sinais, prodígios e maravilhas, mas ele vem, e ele vem para a crucificação, vem para dar a vida, vem para verter o sangue que purifica pecado, vem para pagar o preço da iniquidade do coração humano, vem para consertar o ser humano em razão da sua queda, do pecado original, que nos atinge, que nos aflige, desde a queda, desde a desobediência dos primeiros pais da humanidade, Adão e Eva, ainda no jardim do Éden, quando tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comendo do fruto, quebrando a aliança, passaram a ser alcançados pela morte, pelas dores do pecado, pelo desgaste da vida. Quando nós padecemos o luto, passamos pelo luto, pelo vale da sombra da morte, nós vemos como é duro o custo, o peso do pecado sobre a humanidade. Quanta dor a morte provoca na alma humana. Como é difícil enfrentar a perda de pessoas queridas. Como é possível, como é difícil ver partir aqueles que amamos e aqueles que nos amaram. Mas é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso Deus precisa visitar a terra com um dom gratuito de graça, de salvação, de compaixão, de misericórdia, de ação que salva o perdido dos seus pecados, que livra o ser humano do peso e do preço do pecado. Ele tem que enviar alguém que pague pelo pecado, sendo justo, sendo inocente, pagando pelos injustos. E os profetas anunciavam da vinda do Messias, do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, da caminhada de Jesus até Jerusalém, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado por hosanas, no reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, e de que vem Ele, de Deus, dos céus, para visitar a terra com feitos extraordinários, com grandiosa salvação, compaixão, graça. E os profetas anunciam, e a Bíblia nos revela, que Deus rompeu os céus, e habitou a terra, e nos trouxe salvação grandiosa, mas para que a ressurreição e a Páscoa seja proclamada e vivenciada pela igreja no domingo que vem, é preciso que se lembre de que para ressurgir é necessário morrer. E Jesus entra em Jerusalém aclamado por hosanas, num reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, dos seus feitos, de ser ele alguém que vem de Deus, que vem para abençoar o ser humano. Mas em pouco tempo essa multidão vai se voltar para dizer: crucificam. Muitos não o reconheceram, muitos não viram em Jesus o Salvador, por Deus prometido aos homens. Quem sabe o reconheceram como mestre, ou como um personagem importante da história, mas não como o Filho unigênito do Pai, não como o Emanuel, Deus conosco, não como aquele que veio para se tornar o Salvador de todo que crê, para produzir vida em meio à morte, para dar esperança em meio ao desespero, para ser a luz de Deus entre os homens que dissipa as trevas, e que aponta um caminho de salvação, um caminho que leve à presença do Pai Celeste.
Por isso, nesse texto nós vemos que há uma multidão que o identifica, algumas pessoas que o reconhecem, e é preciso identificá-lo, porque aqueles que buscam o Senhor, e que o buscam através das Escrituras, o encontram como os magos o encontraram. Há uma parábola contada por Cristo, sobre rico e Lázaro. Lázaro, aquele pobre mendigo que comia dos restos que sobrava da mesa do rico, mas que mantinha sua fé em Cristo, identificando em Jesus quem ele era, o enviado de Deus, que perdoa pecados, que conduz aos céus, que torna a eternidade uma vida de gozo, de paz, de alegria, independente dos procedimentos, das circunstâncias, das lutas, dos sofrimentos desta vida aqui. Ao reconhecer Jesus como seu Senhor, e ao morrer, ele foi para junto do seio de Abraão, e o rico foi padecer as dores dos aguilhões da morte, tendo ainda como sua eternidade o inferno, a ausência de Deus, as penas eternas. Diz o texto bíblico, na boca do próprio Cristo, que contemplando então o rico Lázaro no seio de Abraão, na tranquilidade, na paz, na serenidade do seu espírito diante de Deus, ele pede que Lázaro pudesse lhe refrescar, pelo menos a língua, livrando do seu sofrimento. E Deus vai dizer que há um abismo muito grande entre o céu e o inferno, entre o Hades, o lugar onde a morte reina, e o seio de Abraão, onde estão aqueles que aguardam a sua ressurreição em Cristo. E ele vai dizer então, deixa eu descer lá na terra, e alertar os meus familiares, para que eles reconheçam em Jesus quem Ele é, e vejam de fato o Messias que veio, o enviado de Deus, como prometido pelo Senhor, para se tornar o Salvador. E a expressão de Deus, pela boca de Cristo naquela parábola, é o maior abismo ainda entre você e a terra, mas eles têm entre eles os profetas, que os ouçam. Irmãos, há uma palavra muito preciosa nesse reconhecimento que nós vemos aqui, da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, nessa parábola que Jesus mesmo contou, é que é preciso identificar em Jesus quem de fato Ele é, e as Escrituras Sagradas é que nos levam à possibilidade de reconhecer e de ver em Jesus aquele Salvador que veio dos céus para alcançar com graça, com misericórdia, com compaixão o coração que crê. Muitos não têm visto, muitos em Jerusalém naqueles dias não viram Jesus como Salvador, nem como Messias, nem como enviado de Deus, mas viram como blasfemador, viram como alguém que ameaçava o trono, que ameaçava o governo político humano dos homens, viram como aquele que dava uma palavra mentirosa, falsa, enganosa aos seres humanos, quando se dizia ser o Filho de Deus, o blasfemo. E com essa acusação, o condenaram à crucificação, entregando a Pilatos, e Pilatos entregando aos soldados, para que Cristo fosse crucificado. É claro, há um propósito muito maior de Deus, é Deus quem entrega, é Cristo que se doa. Ele já havia dito aos seus discípulos, um pouco antes disso aqui, ou um pouco depois disso aqui, quando senta à mesa da ceia, ele vai dizer aos seus discípulos: eu dou a minha vida, eu entrego, ninguém a tira de mim, eu faço porque amo, eu faço porque venho cumprir um propósito especial do Pai, é a vontade do Pai que está sendo estabelecida, junto à história, junto à terra, quando eu tomo do cálice que Ele reservou para que eu beba, é a minha vida, que é entregue por amor de vós. Quando Ele toma o pão, parte o pão, e traz esse significado precioso que o pão passa a ter, do próprio corpo de Cristo, entregue, pendurado no madeiro, e o cálice, o sangue eficaz derramado para a purificação de todo pecado. Jesus havia dito: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, julgais ter nelas vida eterna, porque elas testificam de mim.
Então é preciso que você identifique em Jesus quem Ele é de verdade. Ele é o Salvador, Ele veio em razão do seu pecado, da sua dor, do dano que o pecado causa à sua história, do fim trágico que Ele trazia para a realidade da sua vida. Ele vem para te perdoar, Ele vem para te alcançar com misericórdia, com graça. Ele vem para te tornar filho de Deus, herdeiro do reino de Deus. Ele vem para que você possa vencer a morte. Ele vem para que de fato o preço alto do pecado pudesse ser pago em favor de vós. Se você não reconheceu Jesus ainda como seu Salvador, precisa reconhecer. Se você não traz no coração essa certeza, é preciso que você examine melhor as Escrituras, para que a certeza da salvação por meio de Cristo, caminho de verdade e vida que leva à presença de Deus, se estabeleça junto à sua alma. Porque Ele é muito mais do que um profeta, do que um personagem simples da história. Ele é de fato, conforme as Escrituras nos revela, aquele que vem em nome do Senhor, e vem para pagar pelo preço dos pecados, dando a sua vida em favor daquele que nele crê, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com o Senhor. É preciso então, irmãos, identificá-lo, e se você não identificou assim ainda, observe melhor as Escrituras, que Deus abra seu coração, ilumine a sua mente e o faça ver quem o Senhor Jesus de fato é. O que Ele fez por você, o amor que Ele demonstrou, a graça que Ele trouxe dos céus aos homens, entregando a sua vida. Ele entra em Jerusalém, Ele é aclamado, mas Ele vem para dar a sua vida, Ele vem para morrer em razão dos nossos pecados. É o castigo que lhe é imputado na semana da crucificação que nos traz paz. Pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Agradou o Senhor moê-lo para que pudesse nos abençoar com graça e com perdão eficaz. Ele agora vê o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegra quando contempla os seus filhos, os seus servos, aqueles que creem, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, tendo no coração, na alma, a certeza da herança dos céus, da vida eterna, da vida sem fim. Maranata, vem Senhor Jesus. Então é preciso identificá-lo e depois reconhecê-lo. Reconhecendo, recebê-lo. É isso que eles estão fazendo. A multidão que acompanhava os seus milagres ia à frente dele, colocando mantos, colocando as palmas, e proclamando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Redentor. Bem-vindo, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nosso coração precisa receber na nossa vida, na nossa história, o enviado de Deus que salva o perdido. Não é só identificá-lo, crer que ele veio, saber da sua história, saber onde ele viveu e a importância que ele teve, mas é preciso recebê-lo. A multidão está recebendo Jesus, está acolhendo na sua história, está acolhendo na sua vida, em razão dos seus feitos, em razão de observar o ensino dos profetas. Eles deitam no chão os seus mantos, as palmas, proclamam que Ele é bem-vindo às suas vidas, à sua história. Ele é bem-vindo porque Ele vem de Deus, Ele é bem-vindo porque Ele traz graça de Deus, Ele é bem-vindo porque Ele salva o pecador dos seus pecados, Ele é bem-vindo porque Ele abre uma porta de oportunidade, de vida eterna, de vida sem fim. Bem-vindo. É uma ação do ser humano, receber a graça de Deus que se manifesta na cruz. Eu tenho certeza que você que reconhece em Jesus o enviado de Deus, é aquele que já entendeu que é preciso recebê-lo na sua história, na sua vida, para que goze das bênçãos que o Senhor traz a todo aquele que crê.
Aquele que o reconhece é aquele que o adora. São hosanas, são cânticos de adoração, de reconhecimento de que Ele é merecedor de honra, de glória, de que Ele de fato é Deus, de que Ele é aquele que manifesta graça, de que Ele é aquele que com poder perdoa pecados, que com sangue eficaz purifica o coração contaminado. Adorá-lo. Nós erguemos as nossas vozes aqui nessa noite, nós adoramos o Senhor. Nós não fazemos só com as canções, nós fazemos com a nossa vida, nós fazemos quando sustentamos no nosso trabalho a fé que identificamos nas Escrituras com respeito a Jesus, quando obedecemos a Deus e a sua palavra, num procedimento que de fato leve ao coração de Deus esse sentimento de alegria, de satisfação, um sentimento de que valeu a pena dar a vida por nós, morrer em favor do nosso pecado, morrer em favor da nossa vida. Adorá-lo, reconhecendo ser Ele merecedor de toda honra e glória, em razão de tudo que fez e de quem Ele é ao nosso coração e à nossa história. Reconhecer a Jesus é honrá-lo, e honrar a Cristo é colocar à disposição dEle aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Um proprietário colocou o jumentinho, eles vão em busca do jumento, conforme Jesus ordena os discípulos. Lá eles encontram mesmo a jumenta com o jumentinho amarrados, eles desatam o nó da corda, eles tomam os animais, o proprietário chega e fala: olha, peraí, onde vocês vão indo? Aí ele diz: o Senhor precisa deles, e eles liberam os animais para uso do mestre, colocando à disposição de Cristo, aquilo que eles têm, dentro da necessidade, do querer do Senhor. É uma forma de honrar o Senhor. Outros deitam os seus mantos, outros cortam as folhas, as palmas das árvores e deitam no chão, e colocam no chão para que ele passe, formando um caminho, declarando-lhe honra, oferecendo aquilo que tem e colocando à disposição do mestre. Quem vê em Jesus o seu Salvador deve recebê-lo, deve adorá-lo com a sua vida, mas deve também honrá-lo com o seu viver e honrá-lo com os seus recursos, colocando à disposição de Deus e do seu reino e da sua igreja, aquilo que Deus tem trazido à nossa mão, dons e talentos, o tempo de vida que Ele nos dá, nós dedicamos isso em favor da causa do Evangelho, em favor da edificação da igreja, em favor da pregação do Evangelho, do ensino bíblico com respeito a Cristo, do proclamar da boa semente, que pode alcançar o coração humano, com graça e verdade, honrá-lo com os seus bens, honrá-lo com os seus recursos, disponibilizando para o uso do Senhor e para a glória do Senhor, aquilo que o Senhor tem trazido até as nossas vidas. Aquela multidão tinha mantos, tinha palmas, outro tinha o jumentinho, mas eles colocaram o quê? A serviço de Deus, porque o Senhor precisava deles, para aquele momento, para aquele tempo de honra, para aquele tempo de glória, para aquele momento de anúncio, de proclamação, para aquela entrada triunfal em Jerusalém. Preciso reconhecê-lo com honra, dando ao Senhor o nosso melhor, e confiando ao Senhor e ao seu reino e à sua igreja, aquilo que Ele tem confiado às nossas mãos. Das mãos de Deus recebemos, nas mãos de Deus o damos, para que honra e glória seja dada ao nosso Deus. Há um cântico que é bem comum também para esse tempo, o tempo que celebramos a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. E nessa canção, o poeta nos lembra uma verdade. Ele vai dizer: como na estrada de Jerusalém, um dia também nós podemos cantar a Jesus Cristo, que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Quando nós olhamos para a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, anunciada por Deus aos judeus, e verificamos que alguns o identificaram, o reconheceram, e receberam e o honrá-lo, outros não.
nós ficamos a pensar sobre a segunda vinda de Cristo. A igreja é aquela que crê na segunda vinda, que Cristo vem mesmo nos buscar, e que Ele vai nos levar para os céus. Quando o toque da última trombeta ressoar, e o céu se abrir, e o Filho unigênito do Pai romper os céus, não para agora dar a sua vida mais, mas para julgar o mundo pela sua justiça, não para visitar a terra mais com grandiosa salvação, mas para levar a igreja que já creu, que já recebeu como Senhor e Salvador, e para conduzir aqueles que crerem aos céus, para condenar aqueles que não creram ao inferno. Diz o texto bíblico, que é a referência que nós temos também para a vinda de Cristo, é que os homens estarão na terra vivendo como nos dias de Noé, habitando nas suas casas, plantando as suas sementes, cuidando do seu gado, trabalhando nas suas ações de vida profissional, educando os seus filhos, se assentando à mesa, visitando os amigos, celebrando nas datas especiais da vida. E de repente Deus rompeu os céus com chuva e trouxe o dilúvio, e aqueles que creram no anúncio do dilúvio se salvaram na arca, e os que não creram pereceram. Mas vivendo o dia a dia normal do ser humano, embora com seus corações distantes de Deus. O próprio Jesus disse que quando Ele vier, Ele vem como um relâmpago, ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele pode romper os céus a qualquer momento, para visitar de novo essa terra, para vir buscar a sua igreja, e que a vinda de Cristo vai se dar assim: dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Dois estarão na cama, na casa, na mesa, um será levado, o outro deixado. Levado aquele que crê, levado aquele que observou as Escrituras, levado aquele que identificou Jesus como Salvador, deixado para perecer aquele que não creu, aquele que não identificou, aquele que não observou as Escrituras, aquele que não viu em Jesus quem de fato Ele é, aquele que não o honrou com a sua vida, aquele que não o glorificou com o seu viver, aquele que não colocou à disposição do reino de Deus aquilo que de Deus recebeu, aquilo que gastou a sua vida dissolutamente, gastou os seus bens, gastou os seus recursos, como o filho pródigo que deixou a casa do pai, e não caiu em si, e que vai padecer em razão dos seus pecados, se não voltar, se não regressar. O mundo vai estar girando, nós vamos estar nos deitando e levantando, indo ao trabalho e voltando dele, nós vamos estar casando e criando filhos, vamos estar vivendo momentos de enfermidade, momento de saúde, momento de dor, momento de alívio, momento de lucro, momento de perda. A vida segue o seu curso, o seu rumo. A única diferença que existe é que alguns creem, alguns têm as escamas dos olhos tiradas, como Saulo de Tarso a caminho de Damasco, e deixam de perseguir a Jesus para se tornar o perseguidor, e deixam de ver em Jesus o blasfemo, a falácia, o engano, para entender que de fato Ele é o Filho de Deus, a quem Ele perseguia. Ele é o enviado dos céus, que pode mudar o curso da sua história, que pode transformar o morto em vivo, que pode tirar a alma do desespero da morte, pode conduzi-la à vida de gozo com o Pai Celestial. Bem-vindo aquele que vem para nos salvar, aquele que vem para perdoar os nossos pecados, mas aquele que vem pedir de nós honra, glória e louvor com a vida, com a história. Que o Senhor, na sua infinita graça e bondade, possa nos assistir, que nós venhamos a identificá-lo cada dia da nossa história como nosso Deus, como nosso Salvador, como Senhor, que possamos obedecê-lo, seguir os seus passos, seguir os seus mandamentos, observar os seus estatutos, os seus juízos, que possamos dispor a nossa vida para honrá-lo, com os nossos dias, com os nossos dons, com os nossos recursos,
com aquilo que recebemos de Deus, para que cada atitude nossa, cada pensamento, cada proposta, cada sentimento que vai no nosso coração proclame hosana ao nosso Deus. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. E que Ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Ele nos leve para a nova vida, para a nova Jerusalém, para o novo tempo que Ele reserva, para o novo céu, para a nova terra, que Deus preparou de antemão, diz a Escritura, para que habitássemos com Ele e reinássemos com Ele, para todo sempre. Porque já o identificamos como nosso Salvador, e fazemos da nossa vida honra e glória ao seu nome. Para aqueles que já identificaram como Salvador, a pergunta é: você tem honrado o Senhor com o seu viver? Você tem glorificado o nome de Deus nas suas ações, nas suas decisões, nas suas escolhas? Existe nos teus lábios esse louvor que engrandece o nome de Deus e que de fato o identifica e o glorifica como Ele é, como Ele merece, como Ele precisa ser adorado, servido por você? Ou será que o fato de você o reconhecer, em nada muda a sua vida, em nada muda o seu propósito, em nada leva honra e glória ao nome de Deus? Para aqueles que já o identificaram, a missão de servi-lo, a missão de honrá-lo, a missão de dispor a vida, de dispor os dons, de dispor os talentos, de dispor os recursos, para que a partir de nós e através de nós, seja glorificado o nome do nosso Deus, e prospere o agir de Deus entre os homens, como prosperou na vida de Cristo, nosso Salvador, levando ao homem, ao coração que crê, tão grandiosa salvação.